sobre o judô no Brasil, a chegada do judô no Brasil. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho para relembrar que o judô foi idealizado pelo Sensei Jigoro Kano, que é isso que vocês estão vendo aí na foto, né? Isso em 1882, e ele formou diversos professores. Entre os professores que ele formou, alguns ele pediu para que saíssem pelo mundo para divulgar o judô, para o judô virar uma prática mundial, né? Então ele mandou diversos professores para diversos países do mundo. Entre eles, tinha um que foi aluno dele desde pequenininho, chamado Mitsuo Maeda. Mitsuo Maeda ele foi para diversos países, entre eles França, Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele veio descendo pela América Central, passando por alguns países da América do Sul, até chegar no Brasil. Então, Mitsuo Maeda chega no Brasil por mais ou menos por volta de 1914. Lembrando, gente, que nós vamos falar sobre a história oficial aqui, é mais aceita. Existem outras que dizem que o judô chegou antes do Brasil, com a imigração japonesa, mas não se tem dados históricos, né? Não tem nenhum livro falando sobre isso. Mesmo porque esses imigrantes japoneses que chegaram no Brasil, eles vieram para trabalhar na agricultura, então eles não divulgavam o judô. Eles simplesmente faziam o judô na família deles, nas comunidades que eles viviam. Mitsuo Maeda ele chegou para divulgar o judô em si, para mostrar o judô para o mundo. Então ele chega em 1914 no Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul, e divulga o judô ali. Depois dessa divulgação, e como é que ele fazia essa divulgação? Ele se apresentava em círculos, que eram muito comuns, muito famosos na época. Então ele ia se apresentar nos círculos e fazia alguns desafios para quem quisesse ver o judô e desafiá-lo, tentar vencê-lo, né? Então ele chega no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ele viaja para São Paulo, também fazendo a divulgação do judô. Depois ele vai para o Rio de Janeiro, mesma coisa. E do Rio de Janeiro, por volta de 1920, ele vai lá para Belém do Pará, lá para Belém, que é a capital do Pará. E lá ele fixa moradia, ele vive e abre a academia dele lá. Isso é por volta de 1922. Então, de 1920 a 1922, ele demonstra a sua arte, o judô, nos circos que tem na região. E em 1922 ele abre a primeira academia de judô do Brasil, oficialmente falando. Lembrando que até poderiam ter outras, mas que não tem dados históricos para isso, né? E aí ele começa a difundir o judô de 1922 em diante, espalhando o conhecimento e formando professores, esses professores indo para outros estados, tá? E em 1940, na década de 1940, né, o judô já é praticado em todos os estados do Brasil. Então, começando aí a década de 1940, nós temos judô no Brasil inteiro. E o judô continuou sendo difundido e divulgado, né? Isso foi sendo uma crescente, foi cada vez aumentando mais os números de praticantes. Hoje em dia nós temos um dado de mais de 20 milhões de pessoas praticantes de judô no Brasil. Então, a partir de 1940, isso começou a crescer muito. 11 anos depois dessa prática, foi feito em São Paulo o primeiro campeonato paulista. O campeonato paulista foi o primeiro campeonato de judô oficial a ser realizado no país, sendo que não existia uma federação própria de judô. A federação que organizava e regia o judô nessa época era a Federação de Pugilismo, né, que é aquela federação que organiza o boxe. E o judô ficou sobre essa tutela aí, isso já em 1951, com muitos praticantes nessa época. Passado aí 3 anos, em 1954, foi feito o primeiro campeonato brasileiro. Então,
14 anos depois do Brasil inteiro já ter a prática do judô difundida, foi feito o primeiro campeonato brasileiro, né, em 1954. 2 anos depois, em 1956, foi feito o primeiro campeonato mundial. Então juntou-se vários judocas do mundo inteiro para disputarem o campeonato mundial, que foi feito em Tóquio, mesmo porque o Japão é o berço do judô, então nada mais justo que o primeiro campeonato mundial da modalidade ser feito no país de origem, né? Então foram convidados diversos judocas do mundo inteiro para eles disputarem o primeiro campeonato mundial. Junto com o campeonato mundial, né, só que em outro país, em Cuba, do outro lado do mundo, foi feito o segundo campeonato pan-americano de judô. Por que eu comento sobre o segundo campeonato pan-americano de judô? Porque foi a primeira participação internacional de judocas do Brasil. Então juntaram uma equipe de judocas brasileiros, alguns deles japoneses naturalizados brasileiros, e eles foram lutar nessa competição e foram vice-campeões. Então na primeira participação do judô de forma internacional, fora do país, eles conseguiram o vice-campeonato do segundo campeonato pan-americano de judô. Passado isso, 2 anos após isso, foi pensado que o judô precisava de uma organização melhor. Então, em 1958, foi fundada a Federação Paulista de Judô. É a primeira federação de judô do país. Primeira federação de judô do Brasil, né? Ela, na imagem vocês veem aí que em 2018 eles fizeram 60 anos. A Federação Paulista de Judô é quem rege todo o judô do estado de São Paulo. Então, tudo que acontece no judô no estado de São Paulo é organizado e regido pela Federação Paulista de Judô, né? As pessoas que querem competir, elas têm que se federar à Federação Paulista de Judô. Exames para faixa preta são feitos pela Federação Paulista de Judô. Cursos são também feitos pela Federação Paulista de Judô. Tudo que é regido e relacionado a judô no estado de São Paulo é regido pela Federação Paulista de Judô, tá? E em 1969 é fundada a Confederação Brasileira de Judô, ou seja, 11 anos depois da Federação Paulista, vários estados se uniram, fizeram uma reunião e decidiram que precisava ter um órgão, uma organização nacional, alguém que falasse para o mundo sobre o judô, a organização do judô no Brasil. Então foi fundada a Confederação Brasileira de Judô em 1969, para também desvincular o judô da Confederação Brasileira de Pugilismo. Lembra que eu comentei lá atrás com vocês que o judô era regido pela Confederação Brasileira de Pugilismo, que era a mesma do boxe? Então, agora foi desvinculado. Em 1969 tem a Confederação Brasileira de Judô, que organiza o judô no país. Embaixo dela tem todas as federações de todos os estados, mas a Federação Paulista de Judô, a Confederação Paulista de Judô, ela é quem rege o judô no país e no mundo, né? Ela que leva a bandeira do judô brasileiro no mundo inteiro, para o mundo inteiro, em campeonatos pan-americanos, jogos pan-americanos, sul-americanos, mundiais, Olimpíada, é sempre a Confederação Brasileira de Judô que organiza. Certo? Muito bem. Quando o judô começa nos Jogos Olímpicos? O judô ele começou nos Jogos Olímpicos em 1964, justamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas ele não foi aceito ainda como o esporte oficial. Ele participou como esporte de demonstração, né? Não valia medalhas e tinha 3 categorias de peso. Era uma coisa só para o pessoal entender, conhecer, ver e ser mais difundido, né? Isso em 64.
Passado as Olimpíadas de Tóquio, que também foi feito isso também justamente por conta das Olimpíadas terem sido no país de origem do judô, né? Então teve as Olimpíadas de 1968 e depois, em 1972, o judô passa realmente a ser um esporte olímpico. E por que foi só em 72? Porque existe uma regra que para o esporte ser olímpico, ele precisa ser praticado em todos os continentes do mundo. Então vocês estão vendo aí na imagem, nessa foto, que existem os aros olímpicos, né? E cada aro olímpico, ele representa um continente do mundo. Então, você tem o azul, que representa a Europa, o preto, que representa a África, o vermelho, que representa as Américas, o amarelo, que representa a Ásia, e o verde, que representa a Oceania. O judô, nesta época, em 1972, já era praticado em todos esses continentes. Então, o judô já estava no mundo inteiro. Por isso, ele que oficialmente é aceito como um esporte olímpico. E aí sim, valendo medalhas, várias categorias de peso e tudo mais. Muito bem. Isso é a parte de desenvolvimento do judô, tanto no Brasil, e um pedacinho do judô no mundo. Mas por que eu coloquei esse pedacinho do judô no mundo? Porque ele se junta ao Brasil. E vocês vão entender isso agora, porque nós vamos começar a falar sobre os medalhistas brasileiros em Jogos Olímpicos, né? Então aí vocês vão entender o porquê que eu coloquei um pouquinho de judô do mundo nessa parte. E vai ser agora, olha só. Este primeiro medalhista, chamado Chiaki Ishii, ele, na verdade, ele nasceu no Japão. E ele tentou uma vaga para as Olimpíadas pelo Japão e não conseguiu. Mas isso foi nas Olimpíadas anteriores, né? Ele queria ter ido nas Olimpíadas de 1968 também como demonstração. Lembra que 64 foi demonstração? 68 também teve. Só que ele não conseguiu. O que ele fez? Ele foi para o Brasil, se naturalizou brasileiro e tentou uma vaga para as Olimpíadas de 1972, aquela que foi realmente a oficial, né, valendo medalha e tudo mais. Então vocês conseguem ver aí que foi em Munique, em 1972. Então na parte direita em cima vocês veem o logo das Olimpíadas e logo abaixo foi a medalha que eles ganharam, né? E o Chiaki Ishii foi representando o Brasil. E ele, na primeira Olimpíada oficial, né, a primeira Olimpíada que o judô teve como esporte realmente olímpico, ele conseguiu o terceiro lugar, ele conseguiu a medalha de bronze, né? Então ele é o primeiro brasileiro que consegue uma medalha no judô na primeira Olimpíada que o judô realmente, definitivamente é um esporte olímpico. Passando isso, nós passamos as Olimpíadas de 1976, onde nós não tivemos medalha nenhuma. Nós passamos as Olimpíadas de 1980, que também não tivemos. Chegamos nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, né, lá nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos 3 medalhas. Do lado esquerdo vocês vão ver a medalha do Douglas Vieira, que ele foi vice-campeão, ele perdeu a final, então foi medalha de prata. E depois, medalhas de bronze com o Luiz Omura e o Walter Carmona. Foi a segunda melhor posição do judô brasileiro nas Olimpíadas, tá? Isso foi em 1984 em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Passando isso, a partir deste momento, a partir de 1984, nós não tivemos em nenhuma outra Olimpíada que o Brasil não ficou sem medalha. Todas as Olimpíadas a partir disso nós tivemos medalhas para o Brasil. Então, nós tivemos essas agora em 84 com prata e bronze e, finalmente, em 1988, em Seul, nós tivemos nosso primeiro ouro, nosso primeiro campeão olímpico,
que foi o Aurélio Miguel. Vocês estão vendo aí, o Aurélio, nessa foto ele está saindo de uma das lutas nas Olimpíadas, e ele foi o primeiro campeão olímpico brasileiro de judô, abrindo caminho para muita coisa, para o judô melhorar cada vez mais. Foram lutas duríssimas, ele fez 5 lutas no dia, o que hoje em dia é um pouco mais difícil de acontecer, mas na época acontecia. O judô na época ele tinha algumas outras regras diferentes, ele não tinha o kimono azul, o tempo de luta era maior, tinha alguns golpes que hoje em dia não se podem mais aplicar, outros tipos de pontuação. Então ele fez 5 lutas duríssimas e na final ele conseguiu ganhar e ser o primeiro campeão olímpico de judô, isso em Seul, 1988. Depois disso, em 1992, em Barcelona, na Espanha, nós tivemos a segunda medalha de ouro, que é a do Rogério Sampaio. O Rogério Sampaio tem uma característica muito interessante, que ele foi campeão olímpico, também ganhando diversas lutas duríssimas durante a competição, usando um golpe que todo mundo aprende no judô. Aliás, é o primeiro golpe que todo mundo aprende no judô, que é o Osotogari. Então ele foi campeão olímpico entre no Osotogari. O Rogério Sampaio treinava muito o Osotogari e ele era especialista nesse golpe. E ele conseguiu ser campeão olímpico fazendo um golpe que qualquer faixa branca começando o judô aprende. Então, para vocês verem como um simples golpe de faixa branca pode ser até chegar a ser campeão olímpico. Isso foi em 1992 em Barcelona. Rogério Sampaio consegue a segunda medalha de ouro para o Brasil no judô nas Olimpíadas. Em 1996, isso em Atlanta, nos Estados Unidos, era comemorada os 100 anos das Olimpíadas da Era Moderna. Vocês podem ver no logo que está na parte direita, que tem um 100, porque a primeira Olimpíada que foi realizada da Era Moderna foi em 1896. Então, completando o centenário das Olimpíadas, nós tivemos mais 2 medalhas para o judô no Brasil. De novo, Aurélio Miguel, lembra do Aurélio Miguel lá de 88? Então, essa vez em 96 ele foi medalha de bronze, né? E do lado dele tem o Henrique Guimarães também, que foi medalha de bronze em outra categoria. São categorias de peso diferentes. O Aurélio é um pouco mais pesado, era um pouco mais pesado que o Henrique Guimarães, então eles foram campeões em categorias e dias diferentes, né? Mas isso em Atlanta, 1996. Então o Aurélio, ele, além de ser o primeiro medalhista de ouro do Brasil, ele também foi o primeiro judoca brasileiro a ter 2 medalhas em Olimpíadas. Aí passamos então para Sydney, na Austrália, em 2000. Novamente, 2 pódios. Aí agora vocês já começam a perceber que as regras do judô começam a mudar um pouquinho. Por quê? Vocês veem o Thiago Camilo, que está de kimono azul. Então, em 2000, a regra do kimono azul para competições já estava valendo. E o Thiago Camilo conseguiu também uma medalha de prata. Junto com ele, em outra categoria também, o Carlos Honorato consegue também uma medalha de prata. Ele perdeu na final para um japonês, mas ele lutou também muitíssimo bem. E foi a primeira Olimpíada dele e ele conseguiu chegar na final, né? O Thiago Camilo era um pouco mais leve e o Carlos Honorato lutou numa categoria mais pesada. Mas aí nós tivemos então mais 2 medalhas do Brasil, 2 medalhas de prata com o Thiago Camilo e Carlos Honorato em Sydney 2000. Na próxima Olimpíada em Atenas, na Grécia, nós tivemos novamente mais 2 pódios, com o Flávio Canto, numa categoria um pouco mais leve, e com o Leandro Guilheiro, na categoria um pouquinho mais pesada. Os dois conseguiram medalha de bronze. Eles perderam as lutas dele no meio do caminho, né? E aí eles foram para uma competição paralela chamada repescagem, que é quando os perdedores dos finalistas se enfrentam para poder ver quem fica em terceiro, quem fica com a medalha de bronze. E o Flávio Canto conseguiu ganhar todas as lutas nessa repescagem depois, assim como o Leandro Guilheiro também conseguiu. Isso em Atenas 2004, lá na Grécia. Vocês podem ver também a medalha aí do lado, medalha muito bonita, né?
Em 2008, em Pequim, nós tivemos 3 medalhas. Vocês lembram do Thiago Camilo, lá em 2000, que foi vice-campeão? Agora ele conseguiu de novo, só que agora uma medalha de bronze. Ele, em 2004 ele não conseguiu se classificar, ele perdeu antes, não conseguiu disputar medalha. E agora em 2008 ele consegue medalha de bronze naquele mesmo processo de repescagem. Então ele perdeu uma luta, foi lutar com os perdedores dos finalistas. O que aconteceu com o Leandro Guilherme de novo também. Lembra também lá em 2004 que ele perdeu uma e depois foi disputar? Mesma coisa aqui. Ele disputou essa medalha de bronze e conseguiu. Uma pessoa muito importante nessa imagem é a Kathleen Quadros. Por quê? A Kathleen Quadros ela ficou em terceiro, ela ficou com medalha de bronze também. Só que ela é a primeira mulher judoca brasileira a conseguir uma medalha olímpica. Nenhuma mulher até então tinha conseguido subir no pódio. Várias mulheres conseguiram lutar. Né? O judô feminino ele começa a ser disputado nas Olimpíadas em 1992, lá em Barcelona. Quando o Rogério Sampaio foi campeão, o judô feminino começa. Antes era só o masculino que podia. Agora, a partir de 92, o feminino também pode. Só que as brasileiras não tinham conseguido nenhuma subir ao pódio. E a Kathleen Quadros, a partir de 2008, consegue essa façanha. E 2008 foi marcado também por uma grande alavancagem, uma grande crescida, o crescimento do judô feminino no Brasil. Vocês vão ver nos próximos que aparecem mais meninas com mais medalhas, né? Mas essa então foi também uma grande conquista, junto àquela conquista de 1984, com 3 medalhas. A diferença é que em 1984 nós tivemos uma de prata e 2 de bronze, e nessa aqui nós tivemos 3 de bronze, né? E em 2012 é que nós chegamos num ápice do judô. Foi a maior conquista de medalhas do judô na história, né? Foram 4 medalhas. E isso marcou um outro ponto também gigante. Por quê? Porque se vocês estão vendo a Sara Menezes, muito bem, a Sara Menezes é essa primeira do lado esquerdo. Ela é a primeira mulher judoca brasileira a conseguir uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então a Sara foi campeã olímpica em 2012 em Londres, na Inglaterra, conseguindo a primeira vez que uma mulher judoca brasileira sobe no patamar mais alto do pódio, onde a bandeira fica mais alta, né? E junto com ela, nós conseguimos mais 3 medalhas. Com o Felipe Kitadai no bronze. O Felipe Kitadai lutou na categoria mais leve que tem. Com o Rafael Silva, também bronze, que lutou na categoria mais pesada. Eles são exatamente os opostos, né? Cada ponta de uma corda. O Felipe Kitadai lutando na categoria mais leve e o Rafael Silva na mais pesada. E a Mayra Aguiar também com bronze. A Mayra é uma importante judoca brasileira que também tem medalhas em mundiais, né? Ela é bicampeã mundial, ela é medalhista olímpica, que vocês estão vendo aí, então ela também tem um grande destaque no judô hoje em dia. Os 4 ainda são da seleção brasileira de judô, né? E os 4 ainda disputam vagas para grandes competições do mundo. Tá? Então isso foi em Londres, na Inglaterra, em 2012. Foi a maior conquista de medalhas do judô numa Olimpíada. Chegamos em 2016, no Rio. Então, aquela Olimpíada que teve no Rio de Janeiro, uma grande festa, né? E para o judô foram grandes conquistas também. Por quê? Porque nós tivemos 3 medalhas, mais uma de ouro com a Rafaela Silva. A Rafaela Silva, ela tem um grande destaque no judô mundial. Por quê? Porque ela é a única mulher brasileira a ter uma medalha, a ser campeã olímpica e mundial. Então ela tem uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016 e no Mundial de Judô. Então ela é a única mulher do país que conseguiu essa façanha. Ela foi campeã olímpica no Rio em 2016 e nós temos junto com ela o Rafael Silva. Lembra do Rafael Silva lá de 2012 que ele conseguiu um bronze? Agora ele conseguiu um bronze novamente.
Mesma coisa que nós comentamos, ele perdeu no meio do caminho, disputou a repescagem e conseguiu chegar no bronze. Mesma coisa aconteceu com a Mayra Guiar, que conseguiu mais um bronze, né? Ela tem 2 bronzes olímpicos, né? E com isso a gente fecha o ciclo olímpico, ou o ciclo de grandes medalhistas olímpicos. Por quê? Porque esse ano nós teríamos as Olimpíadas de Tóquio novamente, 2020. Só que por conta da pandemia, as Olimpíadas foram adiadas para 2021, para o ano que vem. E vamos esperar que nas próximas nós conseguimos mais medalhas para não quebrar esse ciclo de medalhas que a gente vem tendo desde 1984. Tudo bem? Então, com isso nós fechamos nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Qualquer dúvida, lembrem-se, anotem as dúvidas para a gente tirar assim que nós voltarmos, tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.